E aí galera, meu nome é Newton e a gente vai continuar aqui agora com o nosso 19º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse tutorial eu vou falar para vocês como funciona o DRC, que é o Design Rule Check, e o que você pode fazer e o que você não pode fazer na hora que você for traçar a sua, no caso, na hora que você for fazer a sua placa, e como verificar se o que você fez até então pode ser feito realmente, vai dar algum erro, vai dar algum problema ou não. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, todos os pontos que o Design Rule Check checa, na verdade, né? Então você vai clicar aqui no ícone DRC e você vai ver que aqui, ó, na homepage dele, ele explica o que é que tem, no caso, o que é que é o Design Rule, certo? Você pode, na verdade, editar essa descrição. Você pode, depois que você configura todas as suas regras, no caso, todas as suas rules, você pode salvar ela. E você pode carregar também uma regra que você salvou. Por exemplo, para você fazer a placa na mão, eu geralmente coloco uma regra. Para você fazer a placa numa empresa que você vai mandar fazer profissional, eu geralmente faço outra. Porque as limitações são diferentes, entendeu? No caso, para a empresa que vai fazer profissionalmente, eu posso fazer a placa muito mais apertada, com os furos menores, as trilhas menores, etc. Mas eu vou configurar aqui essa placa como se eu pudesse fazer ela profissionalmente. Bom, então vou para a segunda aba aqui, que é Layers. Bom, nessa camada, ela na verdade, pra gente, não é muito útil, porque geralmente essas informações são padrão. Então aqui, ó, nesse primeiro campo, ele te diz a espessura do cobre que você vai ter na sua placa. Geralmente isso é configurado, na verdade, a empresa que você vai mandar fazer configura isso automaticamente. Ela vai te dizer se você vai ter uma camada de meia onça, de 1/4 de onça e etc. Na verdade, isso aqui a gente não vai mexer, não vai ser muito útil pra gente. Esse segundo de cá, ó, ele te diz a camada da camada de baixo, a espessura do cobre da camada de baixo. O isolation é a espessura do material da placa, no caso ou fibra ou fenolite. E ele te diz aqui a medida total da placa. Certo? Isso aqui é outra coisa. Te diz a medida total da placa. Bom, o clearance é o seguinte, é a distância que você vai ter entre pad, via, via, trilha, etc. 8 mils aqui, ó, é a distância wire, que é a distância trilha. Você não pode ter uma distância menor do que 8 mils. Vou configurar isso aqui para 10, certo? O de cá é a distância que você vai ter de um fio, no caso de uma trilha, para um pad. Lembrando que o pad é onde você vai encaixar o componente. Vou colocar isso 10. Ah, outra coisa. Todas essas caixas daqui é para sinais diferentes. Ou seja, se eu estiver ligando... isso aqui é para um pad e uma trilha de sinais diferentes. Por exemplo, 2 conectores diferentes. Então, 5 volts e ground e etc. Esse de cá é a distância entre uma via e uma trilha. Vou colocar 10 também. Esse de cá é a distância de um pad para um outro pad. Ou, nesse caso aqui, de uma... tanto SMD quanto Through Hole. Eu vou colocar aqui 10. O de cá é a distância de uma via para um pad. O pad, lembrando que é ou SMD ou Through Hole, que fura, no caso, a placa. Isso aqui é a distância de uma via para outra. Deixar tudo 10. E do mesmo sinal, no caso, muitos componentes pequenos, ele tem mais de um pino para 5 volts, por exemplo, mais de um pino para o ground. E muitas vezes eles são próximos um dos outros. Então isso aqui diz a distância mínima entre eles. Eu não posso colocar a distância mínima entre o mesmo sinal maior do que sinal diferente. Na verdade eu posso, mas o programa vai aconselhar eu não fazer isso. Porque como é que o mesmo sinal tem que ter uma distância mínima maior do que sinal diferente? Então só para exemplificar aqui eu vou botar maior, 12, e vou botar apply. Aí ele vai dar um erro, na verdade um warning. Ele fala que algumas das distâncias, clearance, alguns dos parâmetros, estão maiores de sinais do mesmo sinal para sinais diferentes. Aí ele vai perguntar, você quer usar assim de qualquer forma? Aí eu vou botar que não, porque não é certo você fazer isso. Então vou colocar 10 de volta aqui. E 10 de volta aqui. Beleza. Vou dar um apply. Vai dar tudo ok. E agora eu vou continuar para a próxima aba. Distância. Isso aqui é a distância entre a borda da sua placa e pad SMD, trilha e etc. 40 mils, um valor padrão, certo? Isso aqui é a distância entre os furos que você pode ter, sem considerar a camada de cobre. A distância mínima entre os furos.
Isso é importante na hora que você for fazer um furo. Por exemplo, quando você faz um furo muito próximo do outro, pode ser que essa parede entre um e outro quebre com facilidade. Então é importante você configurar isso aqui. Mas deixa em 8 mesmo. Tamanho mínimo da trilha. No caso aqui eu vou colocar 10. Se você tiver, por exemplo, um componente que o encapsulamento dele, no caso, a forma com que ele for muito pequeno, às vezes vai ser necessário, no caso, você ter uma trilha menor. Mas como a gente não vai estar usando componentes muito complicados, a gente vou deixar 10 aqui mesmo. Esse aqui é o furo menor que você pode ter, 24 mils. Esse aqui é o tamanho menor da microvia. Isso aqui é utilizado muito em placa de mais de uma camada, no caso multilayer, que aí você vai ter que fazer, por exemplo, a ligação entre a camada de cima e a camada do meio. E aí ele não fura a placa toda, ele fura, na verdade, é só até essa outra camada da placa. E isso aqui é uma relação que se tem, pelo menos não é muito utilizado, pelo menos nunca utilizei, entre o diâmetro do furo, a espessura da camada de cima, etc. E aqui ele explica o que é cada coisa, tá vendo? Bom, aqui, isso aqui é mais utilizado também, como eu tinha falado antes, para placa multiface. Na verdade, com mais de uma face. E você pode perceber aqui ó, que ele vai ter mais de uma face, tá vendo? Isso aqui a gente não vai utilizar. A gente não vai estar fazendo placa de mais de uma face agora. Quanto mais placa multiface. Multicamada, na verdade, né? Porque face só tem duas, é de cima e de baixo. O shape é o seguinte, quando você coloca um pad, quando você constrói ele geralmente quadrado, na verdade um retângulo, com as pontas 90 graus. Então você pode regular para que ele abaule essa quina e ela não fique aguda, não fique 90 graus. Então, na verdade, isso aqui a gente coloca geralmente... Aqui está em 0, você pode ir testando, você coloca 50, na verdade aqui, e você vê quanto que ele abaulou o seu pad. Supply. Dizer que é o seguinte, quando você tem... Eu vou explicar para vocês como é que funciona um outro comando chamado polígono. E depois a gente vai estar vendo o que esse supply aqui funciona. O mask foi aquilo que eu mostrei para vocês, que é o que está aqui na nossa placa, que é a camada, o lugar da placa onde não vai ter verniz. E aí você pode dizer que não vai ter verniz, no caso, o quão de verniz... Na verdade, a camada que não vai ter verniz, ela vai ser maior do que o pad, do que a via. Então você pode dizer que isso vai ser maior, entendeu? Aqui é a mesma coisa, e aqui também. O MISC é o seguinte, ele bota para checar o grid, bota para checar o ângulo, se você fizer ângulos diferentes de 45 graus, por exemplo, que é o que ele coloca aqui, ele vai acusar erro. Mas não vamos colocar isso, porque às vezes vai ser necessário a gente fazer. E vou dar um apply, certo? E não vou dar o check. O check ele vai checar se teve erro ou não. E aí eu vou voltar aqui agora e vou começar a traçar a placa, vou começar a fazer a placa, só que eu vou fazer com alguns erros que vocês vão perceber, que o Design Rule Check vai perceber. Antes de mais nada, eu vou tirar a camada que tira o cobre, que tira o verniz, que é o stop e o cream, certo? Ela meio que atrapalha minha visão. E vou começar a traçar aqui usando o comando root. Vou dizer que ele vai ser aqui. Lembra que a gente colocou que o furo menor da via tem que ser 24? Então, isso aqui eu vou aumentar um pouco. Deixar 27 aqui. Aqui é automático. 16, 45 graus e 45 graus de novo. Vou aproximar mais os nossos componentes, que vocês vão perceber que ele vai acusar erro aqui. Vou traçar aqui isso aqui. Vou dizer que a nossa trilha vai ter 6. Só para que ele acuse um erro lá. Percebam quão fino é o 6. Voltar mais aqui. Vou traçar aqui agora duas trilhas muito próximas uma da outra. Mesmo sinal, ele vai acusar um erro se você traçar elas muito próximas. Dá um Ctrl V, Comando Z. Traçá-la aqui. Na verdade, eu queria botar ela mais próxima, só que eu não estou conseguindo por causa do grid. Então eu vou usar 12.5. E aí vou dar um Rip Up aqui, sem pressa. Vamos lá. Agora aqui, ó, percebam que eu vou usar o comando, botão direito, para que eles fiquem bem próximos. E aí pronto, vamos ver o que ele vai acusar erro aqui. Agora eu vou pegar aqui esse LED e vou traçar ao contrário, para vocês verem de sinal diferente.
E aqui agora, vou pegar e vou traçar essa trilha daqui bem próxima da borda, para ele acusar erro de novo, e vocês perceberem como é que ele vai mostrar isso. E aí vou voltar aqui no DRC, Design Rule Check. Percebam que, olha, aqui embaixo, o erro, ele está mostrando só, a princípio, o erro desse furo daqui, tá vendo? Que tá 23, e que 23, alguma coisa, e que o mínimo é 24. Por isso que, na hora que eu fui fazer outros furos, eu coloquei 27. Na verdade, deixa eu fazer aqui uma outra face, para vocês verem que aqui ele não vai acusar erro, porque aqui tá 27. E aqui agora, ó, mostrar de novo. Ele não mostrou os outros erros porque eu não mandei rodar o DRC ainda. Então eu vou vir aqui e vou... Na verdade é aqui. DRC e vou mandar check. Ele vai checar e vai ver que achou alguns erros. O primeiro erro que ele achou foi clearance, que é a distância mínima entre sinais diferentes. Aqui. Mostrou outro erro lá no fundo, que na verdade é o mesmo. O erro todo, total. Aqui ele não mostrou erro, ó, perceba que está a mesma distância, só que ele não mostrou erro porque é o mesmo sinal. Então, o mesmo sinal, a tolerância é diferente. Aqui, ó, o erro que foi no caso a distância entre a borda e a trilha. Aqui é a mesma coisa. Esse aqui, ó, foi o que eu falei, o furo, que aqui está 23, alguma coisa. E aqui, a espessura da trilha. Então, se eu vier e mudar essa espessura daqui maior, deixa eu botar, por exemplo, 16. Se eu vier usar o rip up, deletar isso daqui e deletar isso daqui, por exemplo, eu acho que ele já não vai acusar mais erro. Então, eu vou no DRC, vou no check e acusou só um erro, que é... Ah, sim, faltou mudar esse. Então, botão direito, Properties, e vou mudar o furo para 27. Vou vir aqui de novo, vou dar um check, e aí pronto, nossa placa agora está sem erro. Bom, esse vídeo foi importante para que vocês vejam. Aí aqui, ó, perceba uma coisa. Eu deletei a trilha, mas a ligação do sinal continuou. Por quê? Porque eu tenho que dar um rat's nest para que ele atualize a tela. E aí, feito isso, ele atualizou. Já que isso aqui é do mesmo sinal, ele mostrou que... Vou dar uma confirmação que ele é do mesmo sinal usando o show. Ele mostrou que eles deveriam estar ligados, então ele aconselhou você ligar eles aqui, que é, pelo visto, o caminho mais próximo. E bom, esse vídeo é importante, gente, para que vocês percebam o que vocês podem fazer e o que vocês não podem fazer na hora de traçar a trilha. Bom, por esse vídeo é só. Obrigado por assistirem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site, seguir a gente no Twitter e até a próxima.